Crianças que sentem que têm de escapar vão achar maneiras de se distanciar. Uma forma é ficar no quarto e fechar a porta. Outra é erguer um muro de distanciamento emocional, separando-se de seus sentimentos. Você poderá, com o tempo, aprender a suportar diretamente o olhar de alguém que esteja tentando se intrometer em sua vida e não sentir nenhuma reação contra sua intromissão. Como disse um exemplar do tipo, eles podiam tentar me controlar, mas nunca puderam chegar até mim. Nós estávamos no restaurante e minha mãe começou a ler o cardápio em voz alta. Eles têm filé com purê de ervilhas, berinjela picante, etc. Ela sempre fez isso e sempre achei isso doloroso. Para me decidir por um prato no cardápio, eu mesma tinha de ler cada item e checá-lo com a minha reação interna, o sabor, a textura. Mas quando sou bombardeada por mamãe sobre as opções de uma forma que não combina com meu ritmo interno, é perder tempo. É preciso muita concentração interna para criar a distância. A parede atrás da qual você pode ler em paz o cardápio e tomar sua decisão. Ao mesmo tempo, há uma sensação de invasão, de impotência. Mais tarde, estamos no zoológico e no jardim de rosas. E mamãe está descrevendo e interpretando tudo. Olha aquilo! Oh, como é lindo! Veja, há uma rosa de Joseph Cotte. Aquela lá se chama Pink Peace. Mais uma vez, nenhum espaço para você sentir as rosas sem ser direcionada. Acabei agindo como fazia no primário, ficando para trás ou andando na frente, tentando manter a distância dela e mesmo assim não conseguindo, porque fico observando como ela reage, esperando a qualquer momento que ela me interrompa a concentração. Estarei fazendo uma cena? Será que ela vai achar isso uma grosseria? Eu estou tão tensa por causa dela que parece que não estou no jardim e sinto que tenho de ficar sozinha para poder apreciar as rosas. A melhor forma de manter autonomia em relação à influência coerciva é na ausência de conexões fortemente sentidas. A versão de um 5 para controlar uma situação é parar de reagir a ela em vez de tentar se encarregar do problema ou tentar controlar as outras pessoas envolvidas. Controlar reações pessoais, em geral, significa suspender os sentimentos enquanto se dá uma interação e selecioná-los mais tarde, na privacidade do lar. Quando eu era mais novo, eu me transformei num solitário de tal forma que sempre que tinha de ficar entre pessoas, eu imitava os rostos e maneirismos delas, a fim de me ajustar à cena. Eu gostava de ficar sozinho e não achava nada dentro de mim que quisesse companhia. Por isso criei um sistema para quando tivesse de ficar no meio de gente, que consistia em observar como elas agiam e tentar me comportar do mesmo modo. Eu via pessoas se acariciando nas ruas, e às vezes aquilo me fazia sentir sozinho, pensando no que se passava dentro delas. Mais tarde, comecei a odiar esse isolamento. Eu queria compartilhar algo do que tinha descoberto enquanto estive sozinho, mas o verdadeiro prazer de estar com alguém só viria depois, quando eu ficasse sozinho de novo. Era como se lembrar o encontro fosse bem mais intenso do que o fato de estar juntos. Eu ficava combinando os sentimentos que surgiam com a lembrança para descobrir quais deles encaixavam. Passaram anos até eu sentir alguma coisa na hora em que algo intenso está acontecendo em vez de me deixar levar por uma mancha interessante na parede e começar a desaparecer dentro dela. 5 comumente relatam um artifício perceptivo que mantém pessoas à distância. Há uma sensação de observar os outros,
como se houvesse um vasto espaço vazio entre eles e as outras pessoas no recinto, ou como se eles estivessem engajados numa conversa a partir da perspectiva de estar do lado invisível de um espelho de manejamento. Estando invisíveis, podem observar com imparcialidade, sem ter de se inserir na conversa nem de reagir de forma apropriada. De vez em quando, 5 relatam que, ao serem forçados a conversar, não apenas veem os outros fisicamente distantes, mas também como caricaturas, como alienígenas de outro mundo. A coisa acontece sob a pressão de não querer ser visto. Se não consigo escapar nem me distrair com livros de arte na mesa do café, então me misturo ao ambiente e removo minha presença para que ninguém saiba que eu estou lá. Tenho conseguido entrar na parede tão bem que um amigo pode vir à minha procura e passar direto sem me achar. Entrar na parede funciona melhor se você tem uma bebida ou uma bolacha na mão, e se puder se misturar no ambiente como um todo. Mas o principal é desviar toda a atenção para trás de você mesmo, até saber que não pode ser visto. Dessa perspectiva, as coisas parecem bem mais interessantes. Você fica vendo uma sala cheia de indivíduos grotescos andando ao redor, como na cena do bar em Guerra das Estrelas, ou noutra estranha fita de alienígenas. A tática defensiva de não se envolver em embaraços emocionais se estende tanto para emoções positivas quanto para negativas. Querer alguma coisa é abrir a porta para a perda, e querer muito significa sofrer as consequências de se permitir se apegar a outros e deles depender. Minha ideia de segurança era desligar meus sentimentos antes que eles me dominassem. Sempre pude me arrumar sozinho, então por que deixar as coisas chegar ao ponto de eu ter ciúmes ou me sentir traído? Assim, a ideia era nunca pegar cartas em número suficiente para ficar preso no jogo. Há 4 anos, depois de quase 10 anos de um relacionamento em que nos víamos numa base de 3 vezes por semana, minha namorada declarou que seu relógio biológico estava se esgotando e que, a menos que nos casássemos e formássemos família, ela me deixaria para encontrar outra pessoa. Comecei a sentir falta dela mesmo quando estava sozinho. Eu não podia me casar com ela nem deixá-la ir embora. Enfim, concordei porque pareceu que, de qualquer forma, eu ia perder alguma coisa. Nos meses antes da chegada do bebê, eu entrei em pânico. Não sabia se poderia assumir as constantes interrupções e solicitações de tempo. Mais ou menos um mês após o nascimento, percebi que eu tinha mudado. O bebê chorava, e eu simplesmente ia e o tomava no colo, em vez de ficar brigando comigo mesmo por querê-lo fora do quarto. Mas meus sentimentos não se desligaram. Consegui ficar sentindo o que quer que fosse na hora em vez de me desvencilhar e resistir até que eu pudesse estar sozinho. 5 normalmente relatam que tentam obter de antemão informações completas sobre um evento a fim de poder se preparar prevendo tudo o que possa ocorrer. A vontade é de serem prevenidos acerca de qualquer encontro imprevisível ou potencialmente constrangedor. Qualquer coisa inesperada ou qualquer exigência forte por parte de outros tende a pôr em pânico um 5, por ele ou ela ter de se sentir numa situação não desejada. O hábito de prever uma interação permite a um 5 permanecer relativamente à parte durante a ocorrência do evento. A estratégia é examinar um evento secretamente e com antecedência, imaginando a melhor forma de se comportar e então se desligar dos sentimentos enquanto transcorre o evento, muitas vezes com a sensação de "já passei por isso antes".
Quando de novo, na segurança de sua solidão, o 5 vai então organizar o evento e os sentimentos a ele relacionados a fim de calcular uma postura emocional. Estar preparado é assustador. Sempre me imuno de detalhes sobre um jantar e sobre quem vai estar lá. Aí me vejo fazendo a minha parte. Qual será o cardápio e os antecedentes de quem foi convidado? Em geral, me empenho tão bem na coisa que quando chega a hora de vivenciar, não estou realmente dentro de mim mesmo. Leciono línguas antigas na universidade local. No princípio, foi ao mesmo tempo excitante e assustador, mas assim que me acostumei com o material e com as aulas, vi que me desligava mentalmente. Muitas vezes a ponto de ficar pairando em algum ponto acima ou por trás de mim mesmo, e dali me observando dar minha aula. Seria preciso qualquer coisa totalmente inesperada, tal como um aluno de repente gritando fogo, para que eu voltasse a mim mesmo e percebesse que de fato estava sendo visto por 20 pessoas numa sala de aula. Quando saio para fora de mim, a sensação é de que meu eu verdadeiro está pairando acima de tudo, observando meu outro ser profissional e respeitável sendo divertido, dizendo coisas inteligentes ou qualquer outra coisa que eu tenha ensaiado. Me sinto realmente irritado por tudo isso ser tão previsível e vem o desejo de que alguém perceba que não estou onde pareço estar, ou que alguém seja terrivelmente brilhante e me faça uma pergunta que interrompa a monotonia de eu me observar a mim mesmo, como um curioso que observa a vida alheia. Observadores ficam mais disponíveis emocionalmente quando os limites de uma interação são claros, quando conhecem os limites da agenda e o tempo de duração do encontro. Ficam libertos para se expressar plenamente e apaixonadamente de acordo com o tópico e com o prazo de tempo. Podem estar bem ensaiados, mas é mais provável que estejam em contato com os sentimentos no local e no momento quando estão inteirados do que se vai fazer. E é mais provável que se desviem para observar quando ocorre qualquer coisa imprevista. Vão querer ir para casa quando a agenda estiver concluída e quando chegar a hora da conversa fiada. Muitos 5 relatam que são muito mais extrovertidos e que têm facilidade de ir ao encontro dos outros quando estão viajando. É a situação ideal para que eles se expandam, porque existe a ideia de ser observador de uma cultura diferente e porque eles podem controlar o tempo da permanência. Em consequência, podem desfrutar uma situação única plenamente e vão querer condensar tanta experiência quanto possível numa pequena porção de tempo e armazenar lembranças para saboreá-las mais tarde. Fui botânico e ensinei vários anos nessa área. Um dia simplesmente abandonei tudo e desde então tenho viajado sem parar. Há em mim uma compulsão de existir com um mínimo, uma grande excitação em entrar num local desconhecido, com uma linguagem mínima e cerca de $20 para sobreviver. Tenho feito isso constantemente, forçando o tempo a me dar alguma coisa. Preciso me virar ao máximo para chegar ao fim do dia. Depois que eu faço amigos, aprumo uma garota e encontro sustento, começo a querer ir embora. Há uma enorme intimidade num período intenso de tempo, e então vou embora de novo. Logo que eu saiba em que pé estou com as pessoas, há o desprazer de saber o que elas esperam de mim. Quando me afasto, tudo isso desaparece e fico com certa saudade do que me aconteceu por lá, e essa saudade não me larga e fica comigo para sempre.